consolide o bilhete único integrando o transporte municipal e o modal VLT. E seja, né, mais em conta do que o ônibus, né? Porque o ônibus é muito caro. Pauta extensa nessa semana no Supremo Tribunal Federal. São 16 propostas de súmulas vinculantes e várias matérias constitucionais. Está comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Karina, semana cheia, assuntos interessantes. Você pode trazer alguns destaques dessa semana para a gente? William, eu diria que as propostas de súmulas vinculantes, tanto da quarta como da pauta da quinta-feira, seriam um grande destaque. O ministro Gilmar Mendes já havia proposto anteriormente que aquelas súmulas que já existem no Supremo Tribunal Federal, que na verdade são verbetes que os ministros acabam editando, mas não com efeito vinculante ainda, acerca de decisões que já foram diversas vezes, de forma reiterada, já proferida pelo Supremo, se torne, sim, súmulas vinculantes. Então, a proposta, na grande maioria delas, é de que aquelas súmulas, verbetes, então, já existentes no Supremo Tribunal Federal, sejam transformados em súmulas vinculantes e aí tenham essa força normativa para vincular não só todo o Poder Judiciário do Brasil, mas também a administração pública federal, estadual e municipal, naquele sentido em que foi decidido pelo Supremo. Então, talvez esses sejam os grandes destaques da pauta de quarta e de quinta, porque as propostas estão nos dois dias. Mas na quarta-feira, além de vários recursos extraordinários, alguns com repercussão geral reconhecida, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em face de uma lei do Amapá, de 1994, e que questiona justamente a obrigatoriedade dos cartórios de registro civil de fornecer certidões e registros de nascimento e óbito de forma gratuita àqueles que se declaram como reconhecidamente pobres. E a lei vai um pouco mais além. Diz ainda que não se pode aplicar multa em caso desse registro de nascimento ser feito fora do prazo ou de forma tardia, como, por exemplo, para se buscar uma carteira de trabalho. Essa seria a disposição da legislação questionada pelo governador do estado do Amapá, que busca uma declaração de inconstitucionalidade, alegando que, em matéria de registros públicos, compete privativamente à União legislar sobre esse assunto e o Estado, portanto, não teria essa flexibilidade para tratar da matéria. O Ministério Público Federal, por seu turno, ele lembra que já existe uma lei federal sobre o tema, que é a Lei de Registros Públicos, e que ela traz um objeto nesse sentido muito mais amplo. Ela já garante a todos os cidadãos o direito de ter uma certidão gratuita, quando se vai fazer o registro de nascimento e de óbito, não apenas aos reconhecidamente pobres, mas a todos os cidadãos. Então, a pessoa que já foi registrar o seu filho no cartório, na primeira via da certidão, com certeza não teve que pagar por isso, e isso faz parte de uma lei federal. E, nesse sentido, o Ministério Público entende que a lei deve ser declarada inconstitucional por não haver margem para o legislador estadual tratar dessa matéria. Como eu disse, como diz o autor e o Ministério Público opina, seriam matérias próprias da União para legislar. A Advocacia Geral da União se manifesta contrário pela constitucionalidade da norma e o relator dessa ação, que pode ser julgada na quarta-feira, é o ministro Gilmar Mendes. E na sessão da quinta, nós temos também propostas de súmulas vinculantes e várias ações diretas de inconstitucionalidade, algumas questões envolvendo conflitos de competência, mas uma ação direta de inconstitucionalidade que já teve o julgamento iniciado pode ser retomado na quinta e que fala justamente sobre a aquisição de programas de computadores a serem utilizados pelo estado do Rio Grande do Sul. A alegação aqui principal do autor dessa ação, do requerente, é que a lei, de uma certa forma, trata de normas gerais de licitação, outro tema que também seria privativo da União legislar sobre essa matéria. Outro argumento trazido é de que a iniciativa para a proposta, tanto envolvendo a organização da administração pública, como também matéria orçamentária, que essa lei talvez pudesse versar, seria de competência de iniciativa do chefe do Poder Executivo e não da forma como ela teria sido proposta. Além da alegação de violação de alguns princípios que envolvem a administração pública, como o princípio da impessoalidade, da eficiência e da economicidade.
Nesse caso, o Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação e no que acabou sendo acompanhado, no que acabou sendo o voto do relator, à época, ministro Carlos Aires Brito. Já está aposentado da Corte, mas já proferiu seu voto pela improcedência, na mesma linha do pensamento do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal. Esse julgamento foi interrompido, embora uma liminar tenha sido concedida em 2004 e deve ser retomado na quinta-feira, caso seja apregoado, com o voto vista do ministro Luiz Fux. Devemos aguardar, portanto, quais serão os julgamentos realizados na quarta e na quinta, matéria constitucional e de interesse geral, já que vários são repercussão geral no caso dos recursos extraordinários, pode alcançar várias pessoas. Matéria eleitoral, inclusive, é um dos destaques da quarta-feira, que também podem vir ser julgados. Enfim, tem assunto para todos aqueles que se deleitam com o direito em todas as áreas. Matéria tributária, matéria constitucional, matéria administrativa, matéria eleitoral. Quarta-feira, a partir das 14 horas, e na quinta também, a partir das 14 horas, eu e o Cadu esperam por todos vocês, direto do plenário. Uma boa semana para você. Obrigado pela sua presença aqui na bancada. Para você também, William. Obrigada. E no próximo bloco do Jornal